Bom dia, bom dia, bom dia. No UFC, no ar. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, um teste de imagem e som pra gente começar, por favor. Isso aí, senhor. Produção, quantas pessoas de PTV aí na TV? Somado, todo mundo. 480. Tô ok, Homem Cueca, MB, PS, Som ok. SMP, Rabbit Rex, Xande, Thiago H, Samurai, Preto, Marcelo E. E os assessores. Opa, Marcelo Castro, obrigado. Money Tudo Mark, ok. obrigado. O pessoal da Blue Trade, Thiago da Action. Thiago da Action na sumida, né? As perguntas de índice. Pergunta para o analista, como é que era? Pergunta para ferrar o analista. Não, ele tava aí. Tava aí, não tava? Esses dias, né? Não era. Se aparece aí. Mas, Ideal 3, já tá, não. Aí foi pra Swing e tal. Ratones, Nagai, Marcelo E, todo mundo. Vamos dar início então ao nosso UFC. Vamos que vamos. Manivest, obrigado aí pela audiência de todos. E a carteira short? Começar falando de novo, Léo Blue Trade. Podemos falar da carteira short que a gente lançou ontem, né? Isso. Acho que é legal a gente comentar para justamente disseminar um pouco da ideia desse produto. Novamente. E que a gente já vinha comentando, né, com vocês, o pessoal gostou bastante. O que basicamente é o mesmo operacional da carteira TopPix, que é a nossa carteira semanal em ativos comprados, só que em ativos, uma carteira recomendada em ativos vendidos, tá? Então, é isso que a gente soltou e a partir de toda semana agora a gente vai realizar o rebalanceamento, trocas e enviar para vocês essa nova carteira Short XP. A nossa ideia aqui é muito mais do que ficar direcional no short, que não é uma ideia que a gente gosta tanto, mas sim você fazer a carteira TopPix contra a carteira short, porque no racional você vai ter uma basket de ativos que a gente gosta contra ativos que a gente não gosta em termos de perspectiva, fundamento, etc. Então, já tem alguns escritórios fazendo, o que eles fazem? Basicamente aquele operacional de long and short, né? Você pega, digamos, sei lá, 50 mil reais, coloca renda fixa, isso rende o CDI e em cima disso você faz comprado na carteira TopPix e vendido na carteira short e você tenta justamente trazer o incremento a esse CDI. É bem interessante, a gente sempre quis fazer algo nesse sentido, né, de carteiras contra carteiras, mais do que long and shorts avulsos, muito mais interessante que isso é uma carteira long contra uma carteira short, porque a gente consegue ponderar a carteira long, a gente põe um pouco de dólar, um pouco de exposição a dólar, um pouco de consumo. E na carteira short a gente faz do mesmo jeito. Se o dólar também ir no lado contrário, a gente ganha na carteira short. Então a gente consegue ponderar desse jeito e ficou bem interessante. Apesar de a gente não gostar de olhar a curto prazo, hoje sim, já está dando um bom resultado. A carteira TopPix. É semanal, né, também, né? Então... E, bom, a partir de hoje, provavelmente a gente vai enviar para vocês a rentabilidade, enfim, diária, etc. Mas toda semana, segunda-feira, a gente vai falar dela, tanto da carteira TopPix, a performance, como carteira short também. Mas é muito interessante porque você faz a venda dos ativos, levanta o caixa e usa esse caixa para comprar os ativos que gosta, né? Então, a gente está bem animado ali. Ficou bem interessante. A gente até ao longo do tempo queria, né, um feedback do pessoal. Sim, do que eles estão achando, enfim. Muita gente cobrava isso, né? Pô, não tem, é só um par. Então a gente sempre pensou em ter uma carteira mesmo, que seria a melhor saída. Só já perguntando, o Anderson fez pergunta aqui de 4 ativos. 2 a gente vai ficar devendo. Um é Renar Maçãs. Nossa. Tem um pouco que eu não ouço falar. O outro é Senior Solutions, que a gente chegou a olhar lá atrás, mas até devido à liquidez. Empresa até boa, mas não dá para comentar muito. BVMF e Rumo. Aí falando de BVMF, é um ativo que a gente gosta. Mas vocês botaram na carteira short. Tá na dividendos, mas tá na carteira semanal short. É mais pelo desempenho do ativo. Parecia um foguete no mês passado. Pô, subiu 12% no mês. De março a abril ela continuou subindo. Aí a gente falou, olha, tá chamando a atenção, a gente gosta de R$ 9,50, R$ 9 até 10. A
indo até 12. Apesar de ser um bom ativo, assim, o cenário não é que é céu azul, né? Não é céu de brigadeiro. Em termos de volume, etc. Volume, risco de taxação. Fechamento de vários fechamentos de capital, Sim, aí você reduz diminui, volume. né? Sim. Também poucos IPOs. Cruz, BRPR. Tem mais um outro que eu esqueço, daqui a pouco o pessoal manda ali. Risco dela pagar esses impostos, essa discussão, receita quer arrecadar, né? Então 2 bi daqui, 1 bi e 200 dali. Então, assim, é um ativo hoje já negociando a 18 vezes lucro. Já não é mais aquela barganha quando a gente chama atenção a 15 vezes lucro no início do mês de março. E o ativo andou bem, então não é que a gente não goste. Tem que ficar de olho que a gente acha que pode sofrer aí no curto prazo, por isso que a gente colocou na carteira. Tá, não caiu. Tudo bem, pode até não cair. A nossa ideia no short é que você subsidie, digamos assim, você pegou dinheiro no short, né, que você shortou aquelas ações, e a gente está comprando em outros ativos que tendem a apresentar um desempenho, que a gente espera, né, superior. Então, mesmo que ela fique parada, os outros ativos tendem a andar. Você tem, quero carregar o ativo BVMF porque eu gosto para o futuro. Tá, poderia montar uma fence aí, uma proteção para o ativo. Mas hoje tem alguns outros ativos que a gente acha mais interessantes no cenário atual. Rumo 3. Rumo 3, basicamente a gente está falando aí rumo LL. E de novo, se você olhar um curto, médio prazo, talvez demore um pouco para todas essas sinergias refletirem em preço. A gente tem diversas incertezas ainda. Talvez eles tenham que implementar primeiro para o investidor ganhar um pouco mais de confiança e colocar isso no preço. Você tem boas fontes ali com a troca de transporte de açúcar por grãos, que vai aumentar bem a margem. Você tem a questão do controlador mais definido e com boa entrada no governo, que vai melhorar as chances de renovação das concessões de ferrovias. Então é um case interessante. Agora, a curto e médio prazo vai ficar um pouco volátil, eu não sei o quanto vai demorar talvez para os investidores colocarem isso no preço. Vai ter que mostrar em resultado. Eles mudaram a diretoria, o mercado até viu com bons olhos. E de fato, o management da Cosan Logística ali, que fazia parte da Cosan, é tido como um bom management. Então, a ver, só que eu só acho que, assim, no longo prazo é um case interessante muito por conta de risco-retorno, né? Você tem um múltiplo baixo, com algumas boas sinergias aí para captar. Então, para longo prazo, eu acho uma boa composição de portfólio. Você ter ali parte do seu portfólio alocado em logística e aí Rumo é um belo veículo, mas eu não ficaria muito exposto. Mas, de novo, o risco-retorno é bem interessante no longo prazo, sim. Agora, só Renar e Senior, de fato, Senior Solutions a gente não olha há muito tempo por conta de liquidez. Renar também, mas Renar acho que vale uma curiosidade ali, que eles estão um pouco à frente dos outros produtores, porque eles têm um potencial de armazenamento de maçãs. O que eles fazem? Eles plantam a maçã, colhem maçã da Turma da Mônica. É a maçã que você come, Renar Maçã. Não é a Turma da Mônica, é um bom concorrente deles. Mas o negócio interessante é porque você tem uma sazonalidade durante o ano, né, de colheita e venda, e basicamente a maçã fica com uma oferta muito grande no começo do ano e mais escassa no fim do ano. Então o que eles fazem? E obviamente, como é mais escasso no fim do ano, o preço unitário dá uma disparada no fim do ano. Então o que eles fazem? Eles produzem, fazem a armazenagem durante o ano de boa parte da produção e vendem no final do ano, onde o preço é mais alto. Isso aí só acontece com os grandes produtores, e aí porque os pequenos produtores eles não têm essa capacidade, eles precisam de caixa, porque isso aí incorre em capital de giro também, então eles não conseguem fazer. Mas é bem interessante, o case, assim, a história é interessante e curiosa, mas a gente acaba não olhando por conta de liquidez, né? Mas é interessante o pessoal que ficar mais interessado até buscar mais informações. Boa. Nessa empresa que vende maçãs. O WebTrex fez uma boa pergunta. Celso, eu li uma reportagem no site da Infomoney dizendo que a volta do PIS/COFINS impactará no preço da ação da Cielo algo em torno de 2% por ação. Gostaria de saber se você compartilha. Sim, se vier essa volta vai impactar em cadeia, e aí varejo, Cielo tende a ser impactada também. Mas é que você falou, 2%. Então,
isso para a gente já estaria no preço. A ação até sofreu, vem sofrendo também hoje. A gente gosta, a gente reduziu participação. Tem alguns riscos, né? Essa PagSeguro, eu queria entender melhor como é que funciona, conversar até com varejistas para ver como é que funciona essa nova máquina aí, propaganda o tempo inteiro, é à noite, qualquer horário que você liga está propaganda de que a maquininha, em 3 meses você recuperou o dinheiro. Como é que é feita a transmissão dos dados, né? São coletados os dados. Será que ele vai poder fazer o desconto de recebíveis, como tem na Cielo? Acho que não, porque é muito grande. Então, tem algumas coisas que o varejo não vai deixar de fazer, mas é óbvio que você está pintando ali, não é que é uma nuvem negra para a Cielo, mas sim um cenário de que tem riscos e é um ativo relativamente caro, tá? Agora você está perguntando se sabe se a Renan Armações é o maior produtor do Brasil. Acho que sim, né? Eu acho que tem o cara falou que é gringas Racip. Que produzem aqui. Eu não sei, essa parte aí, maçã. Não tenho ideia mesmo. Isso aí o Kim deu uma olhadinha. A gente deu há muito tempo atrás, mas assim, Gera liquidez aqui, é tudo. proibitiva. Você reclama de XPTD 11, pô, mas Renan Armações é pior ainda. Suzano, Japa 1, SUSB 5. SUSB 5 a gente continua gostando, principalmente para compor portfólio e você ter uma alocação para pegar o dólar num patamar mais alto, que é a nossa ideia para médio prazo, né? Um dólar no patamar mais alto e com tendência, no patamar alto com tendência de alta. E justamente é isso que a gente está fazendo para tomar como base nosso portfólio. A gente tem hoje 15% em Suzano, da carteira XP. Então é basicamente isso. Ela deu uma boa esticada, mas em termos de múltiplo ainda o risco-retorno é bom. Eles têm algumas coisas de upside ali dentro, com essa maior produção lá da planta de Maranhão. Você tem ainda, principalmente essa questão de exportação de celulose e dólar para cima, isso aí beneficia na veia ali. Suzano, principalmente essa parte de celulose. Então, é uma bela composição de portfólio, mas, de novo, porque o Marcelo até está complementando se a SUSB não está muito alta em relação à alta do dólar, enfim. Não, na verdade a gente olha muito em termos de múltiplo. Apesar do dólar ter andado bastante, a receita, a EBITDA da empresa andou bastante com boas perspectivas, né? Então isso aí reflete qual o potencial de caixa dela, que vai ser bem maior, a geração de caixa e desalavancagem agora. Então, em termos de múltiplo, ainda faz sentido. Apesar que, obviamente, o upside diminuiu com toda essa alta, mas a gente ainda vê valor aí, principalmente para compor portfólio ali, é bom você ter essa diversificação em dólar. X, estou perguntando como explicar a Petrobras subindo com problemas de balanço com a notícia de prejuízos de 45 bi com o Comperj. Só não sei se a previsão de rombo com a Lava Jato essa empresa quer. Eu acho que a pessoa está apostando mais no balanço, a divulgação do balanço, do cenário político um pouco melhor, né? A gente até falou sobre isso, né? De que o Planalto cedendo para o PMDB, até querendo convidar o Eliseu Padilha para essa pasta relevante. O líder do PMDB já falou que ele não vai, não faz sentido, tudo isso. Mas, quer dizer, o PMDB quer algo mais, né? E está se falando até do corte de ministérios de 39 para 20, quem viver verá. Mas eu acho que está indo muito mais no político, Petro, do que qualquer outra coisa, a expectativa de balanço, tá? Por isso a gente fala até agora, manteria o ativo para o balanço, tá? O WebTrex postou aqui, Eliseu Padilha vai comunicar a Dilma que não aceita comandar a articulação política, diz líder do PMDB. Isso pode trazer mais volatilidade para a Bolsa. Eu acho que é óbvio, quando saiu isso, a Bolsa até estava apresentando um desempenho melhor, depois voltou. Volatilidade vai trazer, mas eu acho que o PT, o Lula está por trás disso, a princípio foi isso que foi noticiado, né? Vai tentar outra articulação, falar PMDB, a gente precisa de você, venha mais próximo. PMDB é malandro também, mas acho que isso vai fazer com que, por exemplo, hoje você teve um café da manhã do Levi com o Eduardo Cunha. E o Levi, para mim, está sendo o maior articulador disso tudo. Então, acho que as medidas vão passar. Eu acho que é mais uma situação aí. O balanço da Petro vai ser positivo? Não sei. É porque ela precisa ter balanço, né? Independente de ser negativo ou positivo, como a empresa está parada.
tem que ter o balanço. Então, acho que sair o balanço é positivo. Depois a gente vai analisar qual o tamanho do rombo. Eu falei, depende do que você chama de positivo. Mas ter o balanço é que se torna positivo, entendeu? Melhor ter um balanço ruim do que não ter balanço. É isso aí, porque senão você quebra a companhia, antecipa a dívida, então esse é o cenário aí. Aí teve aqueles 3,5 bilhões da China, que acabam ajudando. E parece que tem mais no caminho. Vai vir, ó, troca daqui, vende ativo, vende a Braskem, que isso. Caramba. Essa pessoa aí, acontece, mas relaxa. O Sambat falou que ele tem a maquininha da PagSeguro e faz desconto de recebíveis. Eu queria ter ideia do tamanho, assim, porque a Cielo é muito grande, ela está em todo o varejo. Qual o tamanho que ela comporta, né? Fazer esse desconto de recebíveis? É um questionamento, tem limite pelo tamanho. E talvez o custo seja maior, né? Sim. Porque a Cielo não dá nem para comparar a robustez, tamanho, né? Em termos de caixa para ter como é a própria Redecard, a rede também, né? Virou rede, tá por detrás do Itaú. Não é que você tá por detrás, Bradesco e Banco do Brasil. Pô, o tamanho dos caras. Então era para entender até esse tamanho, tá? Perguntaram aqui sobre Smiles. Smiles é uma boa companhia, a gente só fica na dúvida do dólar, né? O quanto pode prejudicar na troca de pontos, de ficar mais caro, menos interessante o programa de fidelidade, mas é uma geradora de caixa absurda, acaba pagando bastante dividendos, mas tem outros ativos aí, talvez mais interessantes até para dividendos do que ela. Podem falar alguma coisa sobre a Alpargatas, a gente está mais distante desse setor, acho que é um ativo até que apresentou uma performance positiva. O controlador é a Camargo Correia. O nosso receio é se ela precisar vender, precisar de dinheiro, né? Isso que a gente está vendo aí pela parte de construção. Se ela precisar de dinheiro, se ela não poderia vender o ativo. Então, fico mais receoso com ele, né? E com o cenário também aí de vendas, essa parte de calçados. O Mamute Siberiano falou que escutou na entrevista na CBN, com o pesquisador da revista Globo Rural, que ele tem comentado sobre o grão no sul do país e falou sobre a Renar, que estava sendo positiva a alta do dólar em função da maçã importada mais cara, provavelmente, né? Mas não tem liquidez, não dá nem para falar. Eu estava falando da Fischer, que é a primeira, justamente, se eu não me engano, ela que faz a maçã da Mônica. Fischer, eu trabalhei na empresa do Grupo Fischer, que era Aliança Navegação. E até eu lembro de um comentário que os caras foram geniais, porque a maçã da Turma da Mônica, em termos de qualidade, não é a melhor. Mas só o fato deles empacotarem, enfim, vende muito. Um saquinho, ele pega e leva. Criança quer, meus filhos querem Turma da Mônica. Muito prático, etc. Mas não é a maçã premium, e os caras conseguiram transformar isso numa margem gigante. Sim, o WebTrex, a regulamentação do Banco Central também pode alterar o mercado de cartões. Isso também, obviamente, que é um risco. O RJC Filho, posicionar em Itaú. Já estou posicionado em BB Seguridade com 15% de ganho. Saí de Itaúsa realizando lucro. Boa. A gente acha que vale a pena ter Itaú sim. Ainda mais que ela ficou para trás no mês passado. Dá para trocar um pouco de BB Seguridade por ela. Pode sim. O SNP está perguntando, parece que os lojistas de shoppings querem negociar a redução nos aluguéis das lojas, segundo o valor econômico. As ações de shopping não estariam muito caras frente a um ambiente desses, por isso que a gente está na carteira short, entrou BR Malls, né? O ativo voa. É um cenário, eu sei que bate menos, né? A derivada do pior no varejo, que sempre tem alguém querendo entrar, mas está desacelerando muito rápido a situação econômica. O Donato aqui, o grande pulo do gato da Moderninha é não ter impressão de ticket, ela envia por SMS o comprovante para o cliente. A Mimi está perguntando, Kim, por favor, pode me dar uma ideia do valor de mercado do Grupo Gerdau? Da Gerdau ou do Grupo Gerdau inteiro? Tem que saber de qual, né? Fala da Gerdau, você lembra de cabeça? Da Gerdau é uns 17 bi de reais, o valor de mercado. Mas do Grupo Gerdau e outros braços de empreendimento, eu não sei, até porque é fechado, diversos... Sim. Sumiu de pergunta aqui, o pessoal tá mais devagar hoje. Acho que enquanto o pessoal se anima, aí dá para falar um pouco de Usiminas, né, que teve a Assembleia Geral Extraordinária ontem, tão esperada ali para eleger o Conselho de Administração. Lembrando que a gente tinha uma corrida forte entre o Parisotto e o BTG, muita especulação de que o BTG estaria montando posição indiretamente para a Ternium, para indicar um nome de confiança da Ternium.
mas enfim, nada comprovado, é o que estava circulando. Mas no final quem venceu a corrida foi o Parisotto. Eles conseguiram eleger para presidente do conselho de administração o Gasparino, que já estava no conselho como um conselheiro e tinha sido indicado pelo fundo do Parisotto. Então eles conseguiram colocar ele para presidente e também indicar e eleger o próprio Lírio Parisotto para mais uma cadeira do conselho. Então os minoritários aí bem ganhando boa participação no conselho de administração da Usiminas, e um ponto interessante foi o discurso de alinhamento, né? O Parisotto comentou e falou que agora ele vai ter esse papel de tentar alinhar os controladores, porque quem tem perdido com essa guerra é a própria Usiminas como empresa e os minoritários. Então o papel dele vai ser esse, vai ser de conciliação. E de fato, se você olhar bem, isso é marginalmente positivo, porque num momento como esse, um momento difícil do setor, você precisa muito de uma condição estratégica bem eficiente, e com uma briga e um racha no bloco de controle, isso fica difícil. Então, marginalmente positivo, mas de novo, tem muita incerteza ainda pela frente. A maioria do conselho ainda é Ternium e Nippon, eles ainda estão brigados, tem várias ações correndo na justiça, então o caminho é longo. Mas vamos ver se eles conseguem aí costurar alguma coisa melhor para a Usiminas, que está precisando. Agora o papel até abriu subindo um e pouco, enfim, quase 2, mas aí a bolsa toda deu uma piorada e Usiminas piorou. Mas essa é a leitura, marginalmente positivo, mas de novo, o cenário está muito difícil ainda e os controladores ainda estão brigados, e com isso prejudica bastante a condição estratégica da empresa. Deixa eu perguntar aqui, podem comentar de Kroton? Já emendando aqui. Kroton, o setor de educação até que deu uma respirada agora. Talvez eles estejam se apoiando aí na troca do ministro da Educação. Eu não vejo um motivo muito forte para isso, até porque o governo... Você teve algumas declarações que o governo vai manter o crescimento do FIES, etc. Mas é bem clara a posição restritiva do governo com relação ao programa, tá? E isso acho que não vai mudar, não importa qual seja o ministro. Só que o que o mercado talvez esteja olhando, que agora eles têm um pouco mais de transparência do que tinham com o Cid Gomes na pasta, né? Então, talvez esse seja um dos motivos do pouco alívio que a gente viu ali nos últimos dias para a educação, mas de novo, no curto prazo a gente não recomenda exposição, porque a gente não vê um trigger muito claro aí para as ações dispararem. De novo, é muita incerteza, isso vai impactar negativamente o setor. Então o custo-benefício ali para curto prazo, que vai ser ruidoso, etc., não fica muito atrativo. Agora, no longo prazo, a gente ainda acha que tem valor. Kroton negociando a 10, 11 vezes preço-lucro. 2015, o setor não acabou, né? Você vai ter diversos impactos, obviamente, mas você tem um management muito bom que a longo prazo vai conseguir contornar isso. Você tem EAD crescendo muito forte, você tem as sinergias da fusão com a Anhanguera. Então, de novo, no risco-retorno aí, para longo prazo, você diversificar ali e colocar uma posição ainda que pequena e não concentrada faz sentido para Kroton, que é a ação que a gente gosta mais no setor, tá? Boa, pessoal, como eu falei, tá mais fraco aí hoje, hein? Prumo Logística. Prumo a gente não olha, Não, a gente tá restrito, né? Não olhamos, infelizmente. Restrição. Sambate. O Stu perguntou aqui o que eu acho dos 3,5 bi de empréstimo da China para a Petro. Pode ser uma repatriação voluntária do dinheiro da Lava Jato? Não. Eu acho que isso aí foi justamente, ela está trocando ativos, a China pode... Não se falou direito, mas a discussão a Petrobras estaria vendendo ou petróleo antecipado com entrega futura, ou vendendo algum ativo para o chinês em troca desse empréstimo. Então não tem ainda isso confirmado, a gente acredita que seja isso, a gente ouviu de fontes interessantes. E
Mas é isso que a gente tem para falar, a gente não sabe maiores detalhes. O Igor AR2 está perguntando alguma notícia de Rumo 3 ou está apenas realizando um pouco? Eu não sei quanto é que está caindo. Esticou bem, né, esses dias aí, depois da mudança de diretoria, etc. Mas de específico, em noticiário, etc., a gente não viu nada. Caraca, tá caindo 9%. Agora que eu vi. Subiu uns 20, né? Não teve nada, pelo menos específico, para ela. O pessoal tá meio devagar, nada de pergunta. Pessoal, o Vale tá andando, a gente tá na carteira short com o Vale. Saiu o minério andando um pouco, mas porque a China ficou fechada um tempo ali. Mas ainda a gente tá bem pessimista com o papel. A gente segue com a nossa carteira. Natura, me perguntaram agora, dando acelerada, eu fui falar. Natura e depois o Usiminas, mas o Usim você falou, né? Mas Natura é um ativo, negocia múltiplos bem baixos, tá? Reportou um resultado muito fraco, está demitindo boa parte de profissionais. O dólar favorece a companhia não só porque ela tem operações fora do Brasil, como protege ela para a entrada de importados. O cenário piorou, mas é um ativo que deve gerar bons dividendos esse ano, na casa de 6% de yield, e está negociando um múltiplo baixo. Eu manteria em carteira, mas para longo prazo. O Araújo BV está perguntando de Porto Seguro. Porto Seguro andou bem, tá? Ela, a própria BB Seguridade aí no curto prazo. A gente prefere BB Seguridade, até por ter boa parte da receita de Porto Seguro, tem a parte de automóveis, a gente acredita que isso possa sofrer um pouco mais do que outros setores. O que fazer com o Embraer? Boca está perguntando. Depende, né? Depende de como você está alocado em Embraer. Se você tem uma posição grande, acho que é um pouco clara o movimento de redução de posição, assim como a gente fez nas nossas carteiras. Você tem algum risco de governo ali, eles estão atrasando alguns pagamentos, a gente tem um ano de ajustes aí, que o governo é um importante cliente doméstico da Embraer, apesar de no todo não ser tão relevante assim, mas você traz algum ruído. Nesse sentido, vale reduzir posição. Ou até outro cenário se você tem Embraer numa alocação baixa no seu portfólio, já é baixa, vale trocar por Suzano, para você ficar também exposto a dólar, mas sem tanto esse risco de governo. Então você tem uma posição grande, vale reduzir e mesclar ali com Suzano para diversificar a exposição. Se você tem uma posição pequena, a gente pelo menos zeraria e trocaria por Suzano. Ele falou que ele está comprado com perda de 6%. Não sei se vendo agora, espera uma pequena recuperação. Não é difícil, né? Assim, de novo, dependendo se a sua posição é pequena, você consegue suportar isso e segurar um pouco mais. Agora, se você tem uma posição média ali, assim, a gente reduziria a metade ali, porque faz parte. Se você ficar esperando voltar também, às vezes pode ser perigoso. Então, o mais racional seria, já coloca isso aí, o prejuízo, realiza o prejuízo e bola para frente, tentar colocar em outro ativo com melhor perspectiva, né? Sim. O JC Filho perguntou assim, vale para longo prazo, mais ou menos 3 anos, deve me posicionar agora ou acha que sofre mais? A gente acha que deve se manter num patamar baixo ou até sofrer um pouco, porque essa dinâmica de oferta e demanda vai continuar. Vai continuar difícil e vai continuar pressionando o minério, mas assim, quando você olha no longo prazo, você tradear timing de entrada não faz tanta diferença, né? 3 anos? Eu acho que até vale, se você está olhando 3, 4, 5 anos, vale começar a montar a posição agora, porque de fato o papel sofreu bastante. A gente só acha que no curto prazo deve continuar pesando e talvez até sendo mais pressionada. Mas de novo, como você está olhando longo prazo, você tentar pegar o timing do fundo do poço, você vai só gastar energia e a sua rentabilidade de longo prazo pouco vai mudar, entendeu? Então, nesse sentido, já começaria a montar a posição agora sim. O Amor Siberiano falou que ele teve uma franquia no Plaza Shopping em Niterói
E falou que um dos proprietários era um forte atuador em Brasília sobre aluguel de shopping. Ele falou que tem uma máfia muito forte que não deixa de nenhum passar uma lei sobre este tema. Sim, obrigado aí pela participação. O WebTrex está perguntando, sei que não é o caso, mas em caso de uma nova crise mundial, quais os papéis mais defensivos? Elétricas? Vai sofrer tudo, né? Então, não acho que seja elétrica, não. Acho que ainda é Ambev, Ultrapar, ativos bons, Multiplan, Itaú, mas Então vai sofrer sofrer. um pouco mais, mas... Mas é um CETIP, não tem como, é ter proteção. A gente não está trabalhando com, por enquanto, nenhuma crise, mas elétricas não, pelo cenário aqui doméstico, tá bom? As pagadoras de dividendos, né? A própria vai sofrer, mas a própria BVMF. Aí você tiver uma crise mundial, provavelmente o dólar vai subir, vai disparar, uma Suzano, de repente, uma Embraer, talvez ativos assim. E o EJC Frio está perguntando se vale mesclar Suzano e Fibra, ter 2/3 em Suzano e 1/3 em Fibra. Vale, né? A gente gosta da ideia de diversificar sempre que possível. Então essa seria uma boa diversificação para a parte do seu portfólio que vai ficar exposto a dólar, né? Então você separa o quanto você acha que deve ficar exposto a dólar num portfólio. Hoje, por exemplo, a gente tem de 15% a 20%. E dentro disso tentar mesclar, mas é uma boa, 2/3 Suzano, 1/3 Fibra, assim. Isso, é quando ele fala montar a posição com a estratégia. Não, é comprar o ativo que a gente gosta, né? Não tem... Normalmente os fundos fazem, quero montar a estratégia, vai fazer 30% do volume diário, né, que ele gostaria. Então, um volume grande ele vai comprando todo dia. No caso de pessoa física, isso não existe muito, tirando essas raras exceções aí. Para pessoa... se tivesse que pensar numa maneira prática, e eu acho que ele estava de Vale, né, que a gente falou para começar a montar a posição. Digamos que sua posição é 100%, né? Não, acho que esse não é um bom exemplo. Digamos que é 100 unidades ali. Bom. Aí, 100 unidades de Vale, pô, eu começaria a fazer uns 20%, 30% agora, fácil, assim, de largada. E espera, olha, caiu mais, eu posso comprar mais um pouco, tá andando, espera. Exato, exatamente. Não tem uma regra clara, porque o que importa é justamente o macro, né? Uma visão mais ampla. Você está buscando um upside ali de 50%, Sim. 100%. Não é olhar então não é 2%, 3% para baixo que você vai comprar melhor que vai fazer a diferença. Então, de novo, eu sairia na largada fazendo uns 30% ali e depois vai vendo, poxa, se de fato continuar pressionando e cair mais, faz mais, se subir já monta mais um pouco também e vai fazendo um médio interessante aí pro longo prazo, mas seria um operacional nesse sentido. E o que foi? Teve um questionamento. Dá para montar o financeiro, dá para montar com o financeiro da carteira short e carteira top pick? M1000, é isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Você pega o que você vendeu, você monta. Você aplica em renda fixa e pega o que você vendeu na short, já vai te dar um retorno na renda fixa, você pega o que você vendeu na short. A ideia é sempre superar pelo menos o CDI. Tem alguma explicação para a Ambev continuar subindo com tanta demanda de aluguéis pelo papel? É impressionante esse ativo, é estrangeiro comprando, acreditando aí, fluxo é total de estrangeiro, acreditando que a companhia pode gerar caixa suficiente, pagar bons dividendos, mas eu acho extremamente caro, acima de 20 vezes lucro, extremamente caro. É um setor olhado pelo gringo como defensivo. Quem tem, é aquilo que a gente indica, uma FENS para proteger de uma queda, né, capturar uma alta. Vende o ativo ainda? Acho que não dá para manter, dado esse cenário ainda aí em Seattle, mas é extremamente caro. Se eu tivesse o ativo, montaria uma FENS. E o VET perguntando se vale a pena esperar alguma coisa em Brin. Sim, esperaria esse mês ainda aí. Brin ainda tem oferta, né, o aumento de capital aí, por enquanto não foi negado nada disso pela GP a R$3. Deveria também subir, como foi o caso da PDG, né? O aumento de capital, o ativo saiu de 40 centavos para 70 centavos. Pô, o que resolve? Não, vou botar mais dinheiro para acabar com o dinheiro de novo. Põe mais dinheiro, acaba de novo com o dinheiro. O Bill Trader perguntando de Alpargatas, a gente infelizmente não olha de perto devido à liquidez. Sobre o bem foi isso, mais essa parte permanece aí a oferta, né, o fato relevante da oferta da GP, fundo de Private Equity,
para um aumento de capital a R$3, aí tendo uma participação, mas realizando um acordo de acionistas para poder gerir a companhia. Não tem data ainda, Mano Invest, sobre a Brim, mas acho que poderia ser alguma coisa esse mês. E o Drive perguntando aí sobre o Oi BR. Não tem nada novo sobre a companhia, o papel está com uma volatilidade absurda. É séria candidata a querer comprar a TIM. Racionalmente deveria ser vendida para a TIM e ser dividida, mas o governo aí buscando, né, manter uma companhia de telecomunicações que fale português e tudo mais. Então, ela deve tentar comprar a TIM. Como é que ela vai comprar? Via nova emissão de ações, porque não tem caixa para isso. Ainda extremamente endividada. Se tivesse que apostar, porque não dá para shortear, porque não tem aluguel. Senão shortearia. Quem tem venda, não fique com esse ativo. E porque a Brim só cai, teve muita gente que foi para o evento acreditando que o evento já fosse ocorrer o mais rapidamente possível, acredito eu. E veio um resultado também muito fraco. Acho que é isso, senhores. Hoje só foi mais devagar aí, né? Mas oportunidades existem, a gente já falou sobre isso, a gente estava mais animado aí com o mês de abril. Vem se mostrando correto, né? O índice subindo quase 5% aí no mês. A gente está um pouquinho mais otimista, mais pelo político, cenário político. E também a alocação em Brasil, né? Que ficou para trás, tá? Diversas oportunidades. Essa carteira short aí abre espaço para fazer muita coisa. Eu imagino assim, de uma maneira prática, se você tem uma alocação em renda fixa, cara, por que não pegar 5%, 10% no máximo? Mas sim, percentual pequeno. Percentual pequeno justamente faz um long carteira Topix short na carteira short e para justamente incrementar e tentar pegar justamente essa diferença entre ativos que a gente gosta e a gente não gosta, coisa nesse sentido. Outra operação interessante é a XPTD contra a BOVA. Isso. Que também faz todo sentido, você vai ficar num ativo, numa basket de ativos bons, Ambev, Itaú, CETIP, BVMF, com 20%, 15% de desconto contra o índice todo que tem siderurgia, enfim, mineração, petro, algumas coisas que a gente não gosta tanto. Faz todo sentido, então tem algumas coisas interessantes para fazer aí, é só pensar um pouco mais estrategicamente e colocar aí na prática, né? O Nagai perguntou de Porto Seguro aqui na semana de alta, que explica essa forte esticada. Antes, acho que os ativos demoraram a subir do setor seguradoras, porque eles estavam basicamente em títulos pós-fixados. Então, é registrado como se fosse uma cota, acaba prejudicando essa alta de juros no curto prazo. Eles voltaram, arrefeceram os juros, né, na curva longa, todos eles. E aí a marcação a mercado é favorável às seguradoras. BB Seguridade também andou bem, pode não ter andado como Porto Seguro, mas também andou bem. Eu acho um ativo caro ter Porto Seguro hoje, preferimos BB Seguridade, mas se cai, acho que está mais para se manter do que sofrer muito, tá? Acho que no cenário atual deve se manter elevado, mas não vale a pena entrar no ativo no nível atual. Acho que é isso, senhores. XPTD 11 não serve para margem, né? Eu acho que não, uma boa pergunta. Precisa ver com o pessoal de custódia e risco isso aí, porque... Eu não sei agora. Realmente a gente não Falha sabe. nossa aqui, mas eu não sei agora sobre isso. HGTX, padrão, nada, ativo só bem barato, negociando múltiplos bem baixos, né? Deve reportar novamente fraco resultado aí, mas já está boa parte disso precificado no ativo, que negocia múltiplos muito baixos. Ele acaba tendo um crescimento, mesmo que não seja venda das mesmas lojas, same-store sales, ele tem um crescimento por conta do número de abertura de lojas, né, novos franqueados constantemente. Acho que é isso, senhores. Uma excelente aí, restante tarde, almoço para todos. E voltamos amanhã na nossa reunião matinal. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Abraço e até amanhã.